Você sabia que os acabamentos representam uma fatia enorme do custo final da sua obra? E ao mesmo tempo também são eles que mais dão diferença no impacto visual da casa. Hoje nós vamos te mostrar como fazer essas escolhas desses acabamentos de uma maneira mais atemporal, elegante, econômica também, para que você não se arrependa depois e tenha que se estressar com uma mudança que envolve obra. A gente sabe que trocar um tapete, trocar uma luminária é muito mais fácil do que envolver quebra-quebra. Então, por isso hoje a gente vai te mostrar como fazer isso de uma forma econômica e eficiente. Eu sou a Jenny. E eu sou a Dani. Nós somos arquitetas e aqui no canal nós compartilhamos dicas valiosas para você que quer deixar o seu ambiente mais acolhedor, funcional e aconchegante. E se você está pensando em construir ou reformar, já aproveita e curte o vídeo aqui e compartilha também com alguém que está precisando ouvir e saber dessas informações. Nós queremos trazer para vocês aqui um conteúdo hoje que é muito esclarecedor e ele faz você economizar tempo e dinheiro nesse processo. Para começar, é importante a gente esclarecer o que está incluso nessa etapa de acabamentos. Então, pisos e revestimentos, pintura, louças e metais, a parte de bancadas também, de pedras, de marmoraria, tanto de cozinhas, banheiros, a parte de forro, iluminação e também paisagismo. Só para vocês terem uma ideia, essa etapa de acabamentos, ela consome mais ou menos de 30% a 50% do investimento total ali, do custo total de uma obra. Então, é uma etapa que consome muito, tanto da questão financeira, e é a etapa que mais causa e gera impacto visual, né, e de estética do ambiente. E é uma coisa, né, Jenny, que nós comentamos bastante aqui no escritório. Nós trabalhamos com alguns clientes que investem no mercado imobiliário, que é uma coisa bem forte aqui na nossa região. E nós vimos com muita intensidade esse investimento na parte da estrutura da obra, deixar ela imponente e robusta. Não que isso não seja relevante, mas é preciso tomar cuidado para você ter um equilíbrio entre essa parte bruta e a parte estética final, que é o que realmente vai brilhar os olhos, principalmente como nós estamos falando aqui de investimento imobiliário, agora abrindo esse parênteses, é o que vai realmente fazer brilhar o olho do cliente que for entrar naquela casa. Nós costumamos nortear os nossos clientes que chegam aqui perguntando primeiramente qual que é a sua necessidade para aquele espaço. Você precisa de um revestimento para alto fluxo, alto tráfego, que seja muito resistente? Você gosta de materiais mais claros, escuros? Entendemos também qual que é o gosto dele e dentro dessas expectativas nós entendemos a verba, o orçamento dele, porque esse é o ponto mais importante. É o que vai fazer a gente alinhar as expectativas com a realidade, de fato, aquilo que vai ser construído. Não adianta nada propormos um projeto com materiais super high-tech, com preço alto de metro quadrado, e chega lá no final, quando o cliente vai comprar aquele acabamento, ele toma um susto, porque ele já gastou muito no começo, e aí ele se frustra. Então, por isso que o orçamento é sempre o nosso norte. Às vezes eu quero um revestimento porque eu acho bonito, mas será que ele realmente funciona para mim? Eu quero uma casa mais prática e vou optar por um revestimento polido, de alta manutenção, né? Exato, então precisa entender realmente isso e adaptar isso para a nossa realidade. Então vamos às dicas práticas. Primeiro ponto, padronização. Nós adotamos aqui no escritório, depois de alguns anos de prática aí, e conhecendo também os clientes, que poucos itens definidos, eles colaboram para que a casa tenha mais harmonia. Já vou citar um exemplo. E também facilite a negociação do cliente na hora que ele vai fechar com os fornecedores. Então, por exemplo, bancadas de banheiro.
Se ele padroniza as bancadas de banheiro com uma pedra, ele consegue aproveitar muito melhor as chapas quando ele for comprar, ele consegue uma redução no custo. Além de essa harmonia visual entre todos os banheiros, essa padronização, garantir um resultado estético muito mais elegante. Isso acaba criando uma unidade na casa, né? Porque parece que tudo foi pensado junto. E tudo se conversa, um ambiente com o outro, né? É, diferente daquelas casas que você entra num ambiente e tem um estilo, no outro já é outro. Parece que você às vezes está entrando em casas diferentes, tipo mostra de casa-cor, não que eu seja contra, mas quando você tem uma unidade de materiais, quando você investe em poucos materiais e bons e padroniza, isso acaba te gerando essa unidade e tudo se conversa, né, entre si. O segundo ponto seria definir uma paleta de tons. Como a gente está falando de revestimentos e isso envolve muitas vezes obra, quebra-quebra, a gente sempre prioriza escolher tonalidades mais neutras, isso vai deixar mais versátil e brincar um pouquinho mais na decoração, nos quadros, obras de arte, mobiliário, que é mais fácil de você ir trocando. Então, esses itens mais neutros, vocês podem optar por itens mais para o cinza, mais para o bege, mais branco mesmo. E aí tem a questão das tonalidades, né? Tanto quanto mais claras, mais escuras. Nós sempre sugerimos, principalmente quando não tem muita entrada de iluminação no ambiente, para ajudar a deixar essa sensação de amplitude melhor, além das tonalidades neutras, sempre preferir tonalidades mais claras. E o item 3 diz respeito aos materiais naturais. Quando falamos de materiais naturais, é aquilo que remete à natureza, porque a natureza tem algo mais atemporal que a natureza. A natureza não precisa de moda, ela tá lá, ela é linda, ela se renova, né? A cada estação, ela fica cada vez mais bonita. Então, trazer esses elementos para dentro da casa que conversem com a natureza, ou seja, texturas, materiais realmente naturais, ou seja, vai colocar uma bancada num banheiro, prefira uma pedra natural, um mármore, um granito, do que às vezes um porcelanato que imita uma pedra, né? Porque toda imitação ela tem que ter uma justificativa muito plausível para que não desvalorize e deprecie aquilo que você colocou de material. Além de tentar aparecer alguma coisa só na estética, a gente tem que considerar que tem o toque, né? O material natural, ele tem uma textura, ele tem um toque, ele tem uma sensação térmica que é só dele. Então, vamos pegar um exemplo, né? Um piso que imita uma madeira. Aí um porcelanato, né, que imita uma madeira. Você pisa nele, é algo extremamente gelado, né? Não tem aquele conforto térmico da madeira, a sensação é perdida. Então, isso desvaloriza demais. O próximo ponto é quanto mais simples, melhor. E aí a gente vai pegar um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui de uma calça jeans, né? Que todo mundo tem. Vocês já usaram, provavelmente eu já usei também, aquelas calças jeans rasgadas ou com várias tonalidades, meio manchadas assim. A gente até usa, mas essa tendência passa. É diferente de Você enjoa, né? E aí a calça jeans, se você tem um corte atemporal, que ela não tem tanta informação, ela acaba ficando atemporal e você usa por muitos anos. Na casa, a parte de revestimentos e acabamentos não é diferente. Você tem que pensar como na moda, algo que vai perdurar ao longo do tempo. Porque isso, quanto mais você vê, mais cansativo fica. Se você tem uma parede ali com 3D, um revestimento ali com muita informação, muitas cores, às vezes você tem as cores nas paredes, você acaba enjoando. E quando a gente está se tratando aqui, né, de revestimentos, de acabamentos, é muito mais difícil para você mudar. E você acaba também economizando nessa etapa, né, escolhendo revestimentos mais simples. E quando nós falamos em escolher coisas mais simples, nós não estamos nos referindo a coisas baratas. Sem qualidade, nem sempre, né? A calça jeans, você vai comprar uma com um corte reto, com tecido de qualidade, porque ela é mais simples, ela é barata. Geralmente não é o oposto disso. Então, o simples, ele é elegante, né? O menos, a essência da calça jeans, ela custa muito mais do que uma calça que vem e vai assim como
de estação. Próximo tópico diz respeito a considere a qualidade, que também é uma continuidade ao que nós já estamos falando aqui, dando exemplo da calça jeans, para escolher itens que eles tenham uma durabilidade alta, que eles sejam de qualidade, para que você compre hoje e amanhã, depois de você usar isso, já não seja riscado, quebrado com muita facilidade. É preciso entender para onde vai ficar, aonde vai ficar cada material, a sua usabilidade no dia a dia e entender como ele envelhece com o tempo. Eu vou dar um exemplo. Eu morava em Curitiba antes de vir para cá e lá tinha muitos apartamentos com aquele taquinho de madeira. E muitas pessoas hoje que tá voltando agora, né, essa pegada do mais natural e do aconchego da madeira, que na verdade nunca saiu de moda, né, mas há alguns ciclos que usa mais e outros que usa menos. As pessoas reformam hoje seus apartamentos e casas e elas apenas lixam aquele material, porque é uma madeira maciça, grossa, então lixa, passa uma camada ali de verniz, de proteção e ele volta à vida. Então olha que investimento bem feito, quem fez essas escolhas na época. O próximo ponto é evite e tenha muito cuidado com o uso de revestimentos com brilho. O brilho, a gente fala que ele é como se fosse um espelho. Por isso que a gente tem que ter cuidado, inclusive, porque ele reflete tudo que está para cima. Então, principalmente no piso, a gente tenta sempre ser o mais intencional possível e evitar ao máximo o uso de revestimentos polidos no piso. Por quê? É claro que tem toda uma questão de intenção, do que você tem de expectativas para esse projeto, mas se você puder evitar, o piso polido ele reflete tudo que está para cima. Então, hoje a gente tem muitos perfis de iluminação no forro que acabam refletindo no piso, a gente vê muito isso. Sempre fica aquele piso marcado e você tem sempre essa sensação de que tem muita coisa ali no ambiente. E é só esse fato de estar tudo refletido, né? Pensando também na natureza, tudo que a gente pisa, que é natural, a areia, a terra, nada disso reflete, né? A gente tem a água que reflete, mas a gente não consegue andar sobre a água. Então, até o piso polido dá, às vezes, essa sensação de que está molhado ali, que tem alguma coisa meio estranha. E é por isso que a gente tem muito cuidado em quais superfícies a gente vai usar esse tipo de revestimento. E para fechar, então, vimos aqui que os acabamentos atemporais, eles valorizam a sua casa e fazem com que ela fique bonita por muito mais tempo, garantindo que as escolhas que você fará de uma forma intencional, elas vão te dar um retorno financeiro e não desvalorizar na sua casa. Quando tá tudo muito na moda, todo mundo tá usando, você vê muitas referências, tome cuidado, seja intencional nas escolhas, né? Entenda se aquilo funciona realmente para você e se não funciona. E comece a olhar, né, com mais carinho e cuidado para cada um desses detalhes, para que você não perca dinheiro, né, como a gente falou, e também não coloque algo na tua casa que daqui a pouquinho você vai cansar e que depois vai te gerar um transtorno e uma perda também de investimento. Gostaríamos muito de ler aqui o seu comentário, ver o que você achou desse vídeo e também ouvir sugestões para os próximos vídeos. O que você tem dúvida? O que nós poderíamos te ajudar? Nós ficaríamos muito felizes em saber que podemos contribuir com o nosso conhecimento, aquilo que temos adquirido ao longo desses anos de trabalho. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. Será? O que com piso, né, parede, parede e piso? Já falei fogo? Será que não ficou muito longo? Refletidas, você vê os móveis refletidos, parece a sujeira. A sujeira, inclusive. Ficou bom?